Olá, mulheres, graça e paz, aqui é a pastora Evelyn. Muito bem-vinda ao nosso 16º capítulo. Hoje já estamos no capítulo 16, glória a Deus, aleluia. Você já deve ter lido, como de costume, não é? O capítulo. Pegue aí sua caneta, seu caderno. Se você parou de fazer anotações, volte a fazer, comece a fazer novamente, porque é importante, não confie na sua memória, porque a nossa memória deixa a gente na mão, não é? Então é importante você anotar para que quando você for estudar novamente ou quando você precisar, de repente, ler por algum motivo, para instruir alguém, alguma coisa, você já vai ter tudo anotadinho. E vai facilitar a sua vida e é sempre bom porque também a gente grava com mais facilidade. Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigada. Te agradeço por cada uma dessas mulheres. Como é bom saber que mulheres têm se levantado para se dedicar ao estudo da Tua Palavra. Eu creio, Senhor, nesse novo tempo, nessa nova geração de mulheres em que não se contentam apenas em sentar e ouvir, mas que querem também, ó Deus, aprender para que elas possam fluir mais e mais na Tua presença. Que o Senhor venha abençoar cada uma delas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Bom, querida, então para a gente começar, nós estamos aqui na continuação do capítulo 15 realmente, né? Eu sempre gosto de falar porque às vezes dá a entender que de um capítulo para o outro, realmente às vezes isso acontece. Às vezes tem um espaço de tempo aí entre um capítulo e outro, entre um acontecimento e outro. Mas novamente nesse caso não tem esse espaço de tempo. Isso está inserido dentro desse diálogo que Jesus estava tendo com os discípulos ali no capítulo 15, onde vai falar ali sobre o mundo odiar os discípulos. Você se lembra disso, não é? Então aqui no versículo 1, ele está continuando a falar sobre isso. Agora, interessante porque algumas versões, a minha que eu estou usando aqui, eu estou com a NVI, então a minha não está com essa palavra, a minha já está traduzida, essa palavra tropeçar, escandalizar. Talvez na sua Bíblia, Almeida, tenha essa versão, né? Tenho-vos dito isso, tenho-vos dito essas coisas para que vós não escandalizeis. Essa palavra escandalizar, ela dá a ideia de tropeço. Então, algumas versões já está escrito tropeço, só para você compreender. Não é um escândalo no sentido de via público, alguma coisa, não. É a ideia de tropeço mesmo, tropeçar por causa de algum obstáculo, ok? Então, ali, já no versículo 2 também, Jesus ele está falando que seriam expulsos das sinagogas e tal. Então Jesus ali ele está falando sobre aquele ódio que os fariseus tinham. Ele conhecia bem esse ódio fundamentalista que mata em nome de Deus. Então tudo que eles faziam com Jesus, a perseguição, esse ódio que eles tinham, essa vontade de acabar com Jesus, como eles pensam que eles acabaram, mas nós sabemos que foi Jesus que se entregou. Mas essa vontade de matar Jesus, eles faziam isso em nome de Deus. Então Jesus ele conhecia muito bem esse ódio que era capaz sim de matar em nome de Deus, no qual o próprio Jesus foi alvo. Aqui no versículo 4, muito interessante porque Jesus ele está dando um aviso a eles. Então a intenção de Jesus era quando a perseguição se desencadeasse sobre os discípulos, a memória da sinceridade de Jesus em adverti-los sobre essas coisas, o fato deles lembrarem que Jesus havia alertado eles, isso iria servir para fortalecer os discípulos. Então imagine enfrentar essas coisas, tais acontecimentos, sem um aviso prévio, sem ter um preparo. Então Jesus ali estava alertando eles, avisando para que eles pudessem se preparar para aquilo que iria acontecer. Então, se eles tivessem que passar por tudo aquilo que de fato eles passaram sem um aviso, sem um preparo, provocaria um desânimo muito grande nos discípulos. Então Jesus ele fala, porque eu estava convosco. Cristo está falando que ele foi o escudo e ele sempre seria o escudo contra a oposição que certamente viria, né? Então, a breve partida ali de Jesus
logo após, né, ele já seria entregue à morte. Então, esses presentes ensinamentos que ele sempre dava aos seus discípulos tomou um significado muito importante para eles, algo que eles não tinham antes, porque as coisas que Jesus falava já estavam começando a acontecer em termos da perseguição, a morte, qual ele iria sofrer, o castigo que ele iria sofrer. Então, eles já estavam começando a viver aquilo ali. Então, era algo que já estava muito presente na vida deles. Então, ali para Jesus era o momento de pensar mais diretamente sobre a sua partida e sobre o que ela significaria para aqueles que fossem ficar, aqueles que ficavam. No caso, ali ele estava falando especificamente com os discípulos por serem, né, os servos ali, aqueles que iriam dar sequência ao ministério de Jesus terreno. Olha que lindo aqui o versículo 7, quando Jesus ele vai dizer que era para o bem dos discípulos a partida de Jesus. E é interessante porque a um primeiro olhar, a uma primeira leitura, fica muito difícil de entender isso, né? Como que ia ser bom para os discípulos Jesus partir, o mestre partir, mas olhando numa ótica total da humanidade, não apenas ali com os discípulos, nós compreendemos porque Jesus, enquanto o seu ministério terreno, enquanto ele estava aqui, nesses 33 anos que ele viveu como homem aqui na Terra, ele não era onipresente, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Embora ele fosse Deus, mas ele não vivenciava esse poder, né, essa divindade que ele tinha. Isso não se manifestava aqui enquanto ele estava na Terra. Você percebe que muitas vezes ele estava em algum lugar, indo para algum lugar, ou ele estava indo curar, assim como ele estava indo lá na casa de Jairo curar a filha dele, e aparece no meio do caminho aquela mulher enferma do fluxo de sangue. Então, Jesus ele não tinha como ele estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Até quando Lázaro morreu, ele estava em outro lugar, né? E então, você se lembra que a gente já estudou. Então, assim, esse que seria para o bem, que ele quer dizer isso, porque ele enviaria o outro Consolador, que nós já estudamos também, que significa o outro igual a ele, da mesma espécie, mas que, por outro lado, poderia estar com você, comigo, em todos os momentos. Ele está com todos nós em todos os momentos. Olha como isso é profundo. Então, no primeiro momento, eles ficaram tristes. Então, aquelas desvantagens, vamos dizer assim, em termos da separação, né, com Jesus, a tristeza que eles estavam sentindo, ela seria ultrapassada pelo lucro, né, que geraria a vinda do Consolador, que é o Espírito Santo. Basta você comparar os discípulos do final do ministério de Jesus com esses mesmos homens. Se você for ler lá no Atos dos Apóstolos, esses mesmos homens, depois da vinda do Espírito Santo, lá em Atos 2, começa a acompanhar a trajetória desses homens depois do capítulo 2 de Atos. Faça essa breve comparação, que você vai ver como eles desenvolveram grandemente a sua compreensão acerca daquilo que aconteceu e a eficiência no serviço. Eles se transformaram completamente. Então, dizendo assim, grossas palavras, o Espírito Santo fez aquilo que Jesus não pôde, mas não conseguiu, não porque ele não tinha capacidade, mas porque não era o momento dele fazer aquilo ali. Então o Espírito Santo, depois que ele veio, ele conseguiu transformar ainda mais, né, vamos dizer que ele completou a obra que Jesus começou na vida dos discípulos. E é assim comigo, com você. O Espírito Santo ele transforma a nossa vida e ele vai nos melhorando, nos aperfeiçoando a cada dia. Aqui no versículo 8 e 9, vai dizer que o Espírito Santo, né, convenceria o mundo do pecado. Esse termo convencer aqui no grego, ele é traduzido por expor, reprovar, refutar, né, revelar. Ele vai realmente expor, esse convencer o mundo, que ele vai expor ao mundo o pecado. Então, tendo o pecado do mundo se colocado em evidência, né, durante o tempo que Jesus teve, como eles rejeitaram Jesus, quando na verdade deveria ter havido uma aceitação, o Espírito Santo ele faz disso um ponto muito importante. Então, assim, na cegueira dos homens,
em chamar Jesus de pecador, não é, quando o próprio pecado deles levava-os a condenar Jesus à morte. Então, esse convencer vai ser realmente que vai expor, principalmente, né, nós falamos aí diretamente com os judeus, porque tem os judeus ortodoxos e os messiânicos. Os messiânicos, eles aceitaram Jesus como Messias, os ortodoxos não. Então, esse convencer o mundo, ele remete muito aos judeus, porque vai expor para eles o erro que eles cometeram, vai, por fim, né, finalmente convencê-los de que eles mesmos estavam cegos. E aquilo que eles acusavam Jesus, aquele pecado que eles acusavam Jesus de cometer, estava dentro deles. E, infelizmente, os levaram à morte, porque eles vão se agarrar a um falso Deus, né? Eles vão, para eles, quando o anticristo se revelar, o anticristo que vai ser o Messias para eles, né? Esses judeus ortodoxos. Então, eles, infelizmente, já estão condenados à morte, né? A morte eterna, a morte espiritual. Aqui no versículos 10 e 11, né, Jesus continua falando que o Espírito Santo vai convencer da justiça, porque ele vai para o Pai, né, eles não o veriam mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. O príncipe desse mundo é Satanás. Então, quando aqueles que crucificaram Jesus viram que Deus não interferiu, né, aparentemente não aconteceu nada, Jesus foi morto, né, eles finalmente conseguiram crucificar, eles imaginaram que o juízo de Deus tinha sido pronunciado ali sobre Jesus e que eles estavam certos, eles acharam que realmente eles estavam certos, mas na verdade outro estava sendo julgado ali, que era o próprio Satanás. Por isso que Jesus está dizendo aqui, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, Satanás, ele governa através do pecado e da morte. E o triunfo de Jesus sobre o pecado na cruz, essa vitória de Jesus na cruz sobre a morte, na ressurreição dele, proclamou o fato de que Satanás foi realmente julgado. E a execução final do julgamento é apenas uma questão de tempo. Pula lá para o versículo 20, versículo de número 20, muito interessante, porque aqui nós vemos o quê? Uma atitude de pai realmente, de Jesus com seus discípulos. Ele estava realmente preparando, né? Um pai, quando prepara uma criança para um remédio dolorido, um remédio ruim, ele fala a verdade: olha, é ruim, mas você vai ter que tomar. E Jesus aqui, ele estava numa atitude como essa, de um pai que está preparando a criança. Jesus, ele revela a verdade para os discípulos. Ele está falando: olha, vai doer, vocês vão chorar, vai ser triste, mas vai passar. Jesus, ele fez uma analogia com a vida humana, mostrando como a alegria, ela é poderosamente capaz de suplantar a tristeza. Por mais que você viva dias difíceis, você possa estar vivendo hoje, eu não sei, mas a alegria que virá, ela vai suplantar a tristeza. E talvez você pense que é impossível você deixar de sofrer por essa situação, mas a alegria, Jesus mostra isso, que uma alegria, ela é completamente capaz de suplantar, ou seja, de abafar, de tornar em lembranças apenas a tristeza. Amém? Você perceba isso, uma mulher, quando ela está em dores de parto, e que realmente aquilo ali vai produzir uma tristeza, porque ninguém gosta de sentir dor. É uma dor. Eu não passei por isso porque os meus 2 filhos nasceram por cesariana. Mas se você já teve algum filho por parto normal, você conhece bem essa dor, né? Então, produz uma tristeza, uma agonia. Eu já vi diversas mulheres dizendo que não via a hora de nascer, porque pensava que ia morrer. Mas ela se esquece das dores na alegria do nascimento. No momento em que ela vê, que ela segura o seu bebê, ela se esquece de toda a dor, de todo o sofrimento, tudo que ela passou, todas as horas que ela sofreu no pré-parto, quando ela realmente ali segura o seu bebê e vê que está tudo bem. Então a alegria, ela suplanta a tristeza. Creia nisso, querida. Vamos lá para o último versículo, versículo 33, também esse versículo é muito conhecido, não é? No mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, porque ele venceu.
Então Jesus está falando isso aqui para os discípulos para a proteção deles, né? Porque para a proteção deles ele providenciou que a sua paz, da qual eles iriam precisar quando enfrentassem as aflições que estavam reservadas para eles no mundo, no futuro. Jesus já sabia o que ia acontecer com eles também. Então por isso que ele deixa essa paz que o mundo não dá. E essa não é simplesmente a paz no meio do conflito, mas é uma paz que descansa, traz descanso no coração, na certeza da vitória. Amém? Essa paz que excede todo entendimento. Então, às vezes a gente está passando por momentos difíceis, mas essa paz que Jesus deixou para nós através do Espírito Santo, por mais que às vezes a gente não vê saída, a gente consegue descansar na certeza da vitória. Glória a Jesus por isso. Então, a vitória de Cristo é uma realidade, é algo que faz parte da nossa vida e torna válida a dádiva dessa paz, te torna uma pessoa merecedora de receber essa paz. Amém? Bom, nós já chegamos aí ao final de mais um capítulo. Eu espero que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, ministrando ao seu coração. E desejo que você continue e cada vez mais tenha mais essa disposição em estudar e se derramar na presença de Deus através da meditação e estudo da sua palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.